E aí, pessoal, o último jogo e o último time da temporada. Qual Grêmio nós vamos ver como o Grêmio começou e como vai terminar o ano de 2023. O Grêmio evoluiu muito nesta temporada, mas não conseguiu ter um time pronto, um time certo. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, mais ágil. Tá precisando viajar, tá precisando de uma grana extra e tem um FGTS parado. O governo autoriza o saque e você tem, com a Mais Ágil, uma possibilidade muito boa. Entre na descrição do vídeo, ali tem o WhatsApp direto do Mais Ágil, você vai conversar com eles, vai ter esse dinheiro em menos de 24 horas na sua conta. Mais Ágil, sem burocracia, sem nada, converse com eles e tudo será resolvido. Gente, o último time do ano, o último jogo do Grêmio contra o Fluminense, mas o último time. E o que a gente pode projetar deste time para a próxima temporada? O Grêmio começou o ano com o Tsunami Soares, que era o centro técnico do time. De lá para trás, nós temos uma série de mudanças do Renato. O Renato começou o 4-2-3-1, depois ele acabou optando por 3 zagueiros, aí teve um momento que ele tirou os extremas e jogou com 3 meias, lembra lá, Vina por dentro, o Cristaldo e o Bitelo, aí quando ele perdeu o Bitelo ainda lá, que ele trouxe o Bitelo um pouco para trás, que ele botou o Natan Pescador, o time se perdeu, ele tirou, ele botou 3 zagueiros, e o Grêmio foi fazendo grandes testes, só que lá na frente o Soares resolvia e as coisas andavam. O Grêmio nunca conseguiu acertar defensivamente. A gente sabe que um pouco pela dificuldade técnica, os jogadores não conseguiram estar numa grande temporada técnica. O Jeromel machucou muito tempo, o Kahneman sofreu muito com cartões, os outros jogadores, o Vini se machucou, o Bruno Alves se machucou, o Rodrigo Eli, que chegou depois, também lesionou. O Grêmio teve dificuldades. O Grêmio teve muitas dificuldades. Os laterais, de certa maneira, quando viraram alas, o João Pedro foi o melhor dos laterais. Teve uma série de situações que definiram uma lógica. O Grêmio nunca teve um time titular definido por muito tempo. Essa é a lógica. Seja por também dificuldade do Renato de encontrar o melhor posicionamento, não interessa. O fato é que o Grêmio chega ao último jogo do ano sem ter um time propriamente definido. O último jogo, por exemplo, do Grêmio em Porto Alegre contra o Vasco, o Grêmio jogou no 4-3-3 com 2 extremas, com o Natan de um lado, com o Ferreira do outro. O Grêmio, no jogo anterior, tinha uma espécie de quarto homem, não jogou dessa maneira, era o Galdino com o Nathan Fernandes, aquele jogo contra o Goiás, aí o Galdino saiu, nem entrou no outro jogo como opção. O Grêmio se movimenta. No treino, ou nos treinos que antecedem o jogo, que antecederam o jogo, porque eu estou gravando esse vídeo depois do último treino do Grêmio, que antecederam o jogo, o jogo contra o Fluminense, o último jogo da rodada, nós já sabemos que o João Pedro tem condição de jogo, o Fábio, que teve uma batida na cabeça, deve estar e ter condição de jogo, e o Jeromel treinou. A gente já sabe que o goleiro titular do momento é o Kaique, que nos últimos 3 jogos ganhou a posição do Grando, que foi titular por todo o período. Então, imaginando todo o conceito do Grêmio, o Grêmio joga, lembrando que o Carbajo voltou também, o Grêmio joga, acredito eu, no 4-2-3-1. Acredito eu que deva fazer essa opção. O Grêmio que tem a volta do Eli, que tem o Kahneman que volta, o Eli que voltou no último jogo. O Renato deve fazer essa opção pelo João Pedro, se ele tiver condição, dar uma descansada no Fábio, que saiu lesionado, bateu a cabeça, deve fazer isso. Se o Jeromel não jogar, joga o Eli, joga o Kahneman, joga também o lateral esquerdo, o Reinaldo. Aí o meio campo, talvez tu volte com o Carbajo, né? Talvez tu volte com o Carbajo pela falta de opções. Aí tu tem
os dois extremos que podem jogar, lembrando que o Grêmio pode classificar para a vaga direta apenas se o Inter não perder para o Botafogo, ou seja, vai ser uma partida um pouco diferente. O Fluminense é quase um jogo festivo, porque é a despedida do Fluminense para o jogo lá para o Mundial de Clubes. Em 15 dias eles estão jogando a semifinal do Mundial de Clubes. Então é todo um contexto diferente. Mas eu acho que o que fica é o que o Grêmio vai deste time levar para o ano de 2024. Para mim, essa é a grande lição desse jogo. O Kaique vai permanecer, mas não será titular. O João Pedro vai permanecer, o Grêmio renova com ele. Será que vai ser titular? A zaga, Rodrigo ele permanece, Kahneman permanece. Reinaldo tem mais um ano de contrato, mas o Grêmio não vai buscar outro lateral esquerdo para o Reinaldo? Talvez sim. O meio-campo, Vijaçante, o Grêmio quer manter e vai ser titular absoluto. PP, o Grêmio vai manter e vai ser titular absoluto. O Carbajo, existem situações aí que podem garantir até mesmo uma venda para o Carbajo. Pode acontecer. Aí tu tem uma primeira grande dúvida. Aí tu fala no Cristaldo, da mesma maneira. O Nathan Fernandes, a ideia é que ele permaneça. Eu tenho um posicionamento que na verdade não passa de futurologia, que eu acho que o Nathan Fernandes, se tiver esse primeiro semestre na Libertadores com protagonismo, vai ser o jogador mais procurado do futebol brasileiro na janela do meio do ano, que é a janela pesada na Europa. E aí é jogador para 30 milhões de euros. E aí o Grêmio não tem o que fazer. Então, aí, para mim, uma realidade. O 9 não vai ser o Soares. Certeza absoluta, já se despediu. E o Ferreira, a informação é que também não permanece. Ele que tem mais um ano de contrato e não acredito que o Grêmio vai fazer, como disse o empresário do jogador, uma proposta muito maior para tê-lo aqui por mais tempo. Então, olhem só o tamanho e a quantidade de dúvidas. Dúvidas no gol, nas laterais, na zaga. Será que o Grêmio vai renovar com o Jeromel? No meio-campo, acho que os dois, Vijaçante e PP, vão ser confirmados. Aí o Nathan Fernandes, e era isso. Então, a construção do último time do ano é diferente, ou será diferente, da construção do novo Grêmio, ou da reformulação que o Grêmio vai sofrer até o início da temporada de 2024. Lembrando que a temporada de 23, com todos esses percalços, ela é vitoriosa. Vitoriosa. O Grêmio ganhou o Gauchão, o Grêmio fez um papel muito bom na Copa do Brasil e o Grêmio está entre os 5 melhores. Na pior das hipóteses, será 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Claro que isso muda o planejamento, muda. Mas ser 5º colocado no Campeonato Brasileiro nunca pode ser considerado ruim. Uma pena, e a gente tem que lamentar sempre, é que faltou um pouquinho na defesa para o Grêmio ter a possibilidade da conquista do título. Eu acho que foi isso, eu vou falar sobre isso ainda, por que o Grêmio não ganhou o Campeonato Brasileiro, porque esse campeonato dava para ganhar. Mas, nesse momento, eu acho que é mais elogio. Depois a gente vai analisar com um pouco mais de calma por que o Grêmio não ganhou o Campeonato Brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.